interessante, com certeza vamos prestar muita atenção nele e vamos aproveitar bastante. Bom, irmãos em perigo, os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais, os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que lhes são próprios. Os que colocam a mente em outro mundo de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos nos campos da caridade, sem distribuir oportunidades de serviço aos outros. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Os que encontram ensejo de se entediarem da vida. Conclusão, todos nós. Então eu convido agora a levar nosso pensamento ao Cristo, a espiritualidade amiga, protetora desta casa, a Jesus, nosso irmão Maria, a Deus, nosso Pai. Abençoa-nos, Senhor. Estamos todos aqui em teu santo nome reunidos para nos beneficiar e para colaborar, contribuir com a espiritualidade amiga em favor de encarnados e desencarnados que aqui se fazem presentes, que integram nosso círculo familiar, nossos amigos e nossa vizinhança. Obrigado, Senhor. Permite que ao tempo de nós recebermos, possamos também doar para nosso próprio proveito. Que assim seja, estejamos em paz. Para sua vida. Muito obrigado. Boa noite, irmãos, companheiros, companheiras de caminhada. Que a paz do Senhor nos envolva nessa noite, que possamos arrebanhar ou arrecadar alguns ensinamentos da doutrina espírita, para que possamos viver em paz enquanto estamos aqui na Terra, e quando chegar a nossa hora de voltarmos à nossa casa maior, nós estejamos bem preparados. Então, não só nós, como os nossos companheiros de caminhada, nossos irmãos, os nossos parentes mais aconchegados ou mais próximos de nós. Bom, o tema é como vivenciar a perda de um ente querido. Isso ocorre com qualquer família, né? Quem de nós já não perdeu um ente querido, e quem não perdeu, um dia vai perder, porque a coisa mais natural da vida é a morte, né? Veja bem, independente do segmento religioso que nós estejamos vinculados, ou mesmo que nós sejamos ateus, não tenhamos nenhuma religião, nós temos certeza, todos nós, que a passagem pelo plano físico é efêmera, é uma passagem, é vir cumprir as tarefas e voltar à nossa casa máter, e voltar tantas vezes quanto for necessária até nós alcançarmos o objetivo maior, que é a nossa evolução. Jesus, quando passou pela terra, ele disse: meu reino não é deste mundo, o nosso também não é. Então, se nós somos filhos de Deus como Ele é, se nós somos semelhantes ou iguais a Jesus, não é igual em evolução, mas igual como Ele passou na terra, somos espíritos, Ele foi matéria, nós também somos matéria. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui num reino provisório, o nosso reino não é deste mundo. Ele também disse que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Só tem uma coisa, eu para nascer de novo eu tenho que ter morrido antes. Não tem jeito de nascer de novo sem morrer. Então, a morte é uma coisa natural da vida. Quando nós nascemos, a morte e a vida vêm de mão dada. Nós soubemos assim, nascemos hoje, só não soubemos o dia que vamos morrer. Não soubemos, nós podemos assim, a família diz, não, ele vai ser advogado, nós vamos botar na faculdade, vai ser médico, vai ser isso, vamos tentar fazer
essa profissão. Só nós não sabemos o dia, não vai morrer nesse dia, nós não queremos. Muitas vezes acontece assim, quando nós temos uma pessoa que está no leito de morte na nossa casa, nós nos desesperamos, nós vamos lá, estendemos as mãos e rezamos, pelo amor de Deus, nos ajuda, meu Pai, não deixe ele subir. Gente, nós estamos indo contra os princípios divinos, embora ali esteja um ente querido, que nós estamos defendendo com amor, mas só que nós estamos fazendo com amor, no nosso modo de entender, nós estamos fazendo exatamente o contrário do que era para ser feito. Não é que nós temos que rezar para ele morrer, não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que pedir que ele tenha um desencarne absolutamente normal e que aqueles irmãos espirituais, o seu anjo guardião, os parentes mais próximos que já partiram, venham socorrê-lo e apoiá-lo nessa hora de transição. Essa hora de transição, dependendo das circunstâncias, é uma hora difícil para quem está na hora do desencarne. Então, nós ficamos ali rezando. O que é que acontece? Quando nós rezamos, nós fizemos o tipo assim de um fiozinho e fizemos uma teia protetora que não vai evitar que a morte ocorra. Não, isso aí não existe, senão nós estaríamos contrariando a lei de Deus. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos prorrogando o sofrimento de quem está na hora de partir. Aí acontece o seguinte, há uma melhora acentuada, né? Que normalmente tem um provérbio, é a melhora da morte, melhorou para morrer, mas é isso mesmo. Por quê? Os mentores espirituais, eles façam essa melhora fluidicamente, para que nós, normalmente ocorre de madrugada, lá pela meia-noite, normalmente é meio de noite, nós vamos descansar um pouquinho, está todo mundo abatido e cansado, e é nessa hora que eles preparam o desligamento do corpo material do espiritual. Então, exatamente ocorre isso sim. Por quê? Porque é necessário que se faça um preparo para o cidadão deixar o corpo físico, e é necessário que aqueles que estão rezando não peçam para que Deus mantenha a pessoa ali. Nós estamos simplesmente fazendo com que ele sofra mais. Veja bem, não é que nós não vamos chorar, não, podemos até chorar, só não podemos nos desesperar, né? O choro é normal, nós amamos uma pessoa, nós fizemos tudo pelaquela pessoa, né? Normalmente na vida física nós vivemos um para o outro, ninguém faz nada só para si, nós fazemos muito mais para os outros do que para nós. Quem é professora sabe, faz muito mais pelos alunos do que para si próprio. Quem é médico, quem é enfermeira, quem trabalha em supermercado, quem é motorista, ou qualquer profissão, nós sempre estamos olhando a melhora do nosso semelhante. E muito, principalmente, quando nós vimos esse semelhante ser um parente consanguíneo nosso, muito perto de nós, ele está deixando o plano físico. Então, nós temos que pensar o seguinte, nós podemos chorar, nós podemos lastimar, mas não desesperar. Os irmãos que morrem normalmente em acidente, e isso normalmente os espíritos dizem, que a gente às vezes diz assim, meu Deus, depois de tempo, como será que foi o acidente do meu filho, principalmente quando morre o filho da gente? Os filhos vêm normalmente, quando se comunicam, dizer para a mãe, mamãe, nós estamos próximos da senhora, nós estamos próximos de vocês, só que nós pedimos para vocês não relembrar esse fato do que o acidente que ocorreu, pegou fogo num prédio, no Joelma lá em São Paulo, quando aquele pessoal, alguns morreram queimados, outros jogaram lá de cima. Se a gente voltar pensando assim, como será, por que será que ela se jogou? Normalmente esse espírito volta à cena do acontecimento, ou do afogamento. Nós temos um exemplo de um ônibus que caiu em São José do Rio Preto, num rio lá, e tinha 59 crianças. Era um ônibus escolar, e morreram os 59. Então, um desses meninos, ele se comunicou com a mãe, que a mãe chorava muito, e dizia, como será que foi o afogamento dele? Ele veio dizer, mamãe, eu sofri menos com o meu afogamento, com o meu desencarne, do que com a sua lastimação, porque cada vez que a senhora lastima e pergunta, como será que foi o afogamento? Eu me sinto lá dentro do rio, morrendo afogado novamente. Então veja bem, nós temos amor pelo nosso semelhante, nós temos amor pelos nossos parentes, nós gostaríamos que eles vivessem, mas eles têm um prazo de vida, todos nós temos um prazo de vida, não é? Então chegou aquele prazo, nós temos que ter respeito por aquele ser, porque seria o seguinte, é como se eu tivesse um irmão meu, físico, vamos dizer assim, que fosse preso e tivesse numa cadeia, e o juiz anunciasse, hoje nós vamos dar a sentença libertando ele, que ele cumpriu uns 30%, 40%, 50% de acordo com a lei, e
Então nós vamos libertar. Aí eu chego lá para o juiz e disse, doutor, pelo amor de Deus, não liberta o meu irmão. Não é que eu estou pedindo para não libertar, porque ele vai praticar outros crimes, não. Deixa ele cumprir os 10 anos, se ele pegou 10 anos, que cumpra 10 anos. Se eu não liberta antes, seria isso. A morte, temos que entender que é uma libertação. É a libertação, não uma, a libertação, temos várias libertações, nossa como espírito, deixando o invólucro material, deixando a cadeia física. Nós estamos voltando ao nosso plano que nós vamos viver eternamente. É lá que é a nossa casa. Então, nós viemos aqui a trabalho e nós temos medo da morte, dependendo das circunstâncias. Quando nós nos preparamos para a morte, né? Preparar-se para a morte também é um preparo. Tá? Quando nós nos preparamos, nós sabemos que nós vamos morrer, então nós estamos devidamente preparados, já estudamos bem a matéria, vimos como é que é. Agora, quando nós viemos ao mundo físico, e todos nós temos que ter certeza de uma coisa, nós viemos ao mundo físico a trabalho. Ninguém veio aqui num piquenique nem a passeio, nós viemos a trabalho. Ou para esse trabalho no sentido de nos prepararmos para a nossa evolução e também ajudarmos a própria humanidade que nos rodeia aqui. Claro, nós vamos ajudar a humanidade, podemos ajudar, vamos assim, o cidadão que mora lá na Coreia do Norte, podemos, como? Com oração. A oração alcança os mais longínquos rincões da natureza. Então nós podemos fazer oração por todos aqueles que são perseguidos, que estão abandonados, uma série, que estão doentes nos hospitais, podemos fazer orações, mas nós vamos agir mais naqueles que estão mais próximos de nós. Então nós viemos a trabalho, nós viemos preparados para ajudar a própria natureza a se desenvolver. Quando Deus preparou a criação do planeta Terra, tá? E houve aquela explosão solar, a Terra tinha 1.200 graus de temperatura. Depois, através dos vulcões, que todo mundo acha que vulcão é uma tristeza, os vulcões eles foram colocando todo aquele vapor, aquele calor que estava debaixo da Terra para fora. Então nós tivemos a oportunidade de aqui viver, nós seres vivos, né? E nós vivemos aqui, tanto nós, quanto as aves, quanto os animais, nós somos seres que estamos sujeitos a passar um período. Então, passando esse período, está na hora de nós voltarmos à nossa casa de origem. Então, não tem jeito de nós fazermos com que um cidadão fique eternamente, não existe esse eternamente. Quando foi anunciado por Jesus em João 14, 15 a 17 e 26, que ele nos prometeu, pediu ao Pai para ele enviar um consolador, um novo consolador, e ele disse que ficará eternamente convosco. Esse novo consolador não podia ser um ser humano, teria que ser o quê? Uma doutrina que vai ficar eternamente conosco. O que é que ele disse? Esse consolador vai lhes ensinar tudo o que eu não pude dizer e vai relembrá-los daquilo que eu disse, vocês esqueceram, não entenderam. Então veja bem, o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: esse Consolador, ele já nos esclareceu uma boa parte, mas vinha nos ensinar a nossa parte maior, que é a parte espiritual. A doutrina espírita, o que é que faz? Nos ensina sobre a parte espiritual, que nós estamos aqui de passagem, nós voltaremos tantas vezes quanto for necessário. Tem a lei de causa e efeito, tem a lei do progresso, tem a lei do amor. Se nós não amar o nosso próximo, nós, lá no primeiro mandamento, já Jesus alterou e botou: amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso semelhante como a nós mesmos, né? Amar os nossos inimigos, ele ensinou. Então, tudo isso está no contexto da nossa evolução. E esse contexto nos prepara para quê? Para quando nós estiver na hora da partida, nós estarmos preparados. Se não, como nós estávamos conversando aí na aula de estudo, se nós não temos ainda pleno conhecimento e plena execução da nossa tarefa de evolução e de melhoramento, mas pelo menos nós temos que tentar fazer o máximo possível, nos aproximar da perfeição, pelo menos nessa encarnação, porque a perfeição levará muitas encarnações. Quando nós perdemos um filho, tem gente que diz assim: Deus não é justo. Foi levar uma criança que tinha uma vida pela frente, um futuro brilhante pela frente, e deixou, às vezes, uma pessoa de idade que tanto já sofreu, que tanto se decepcionou, que tanto criou problema para os outros e problema para si, e levou um jovem
mas nós temos que entender o seguinte: Deus não leva ninguém. Nós quando vamos reencarnar, claro, tudo com o aval divino, né? Tudo com o aval divino. O que é que acontece? Quando nós vamos reencarnar, nós preparamos o período, nós convencionamos um período que nós vamos permanecer na Terra, e isso com aval divino. Tudo que manda é Deus e não tem jeito, tá? Então tudo é feito com aval divino. Agora, muitas vezes nós precisamos cumprir alguns anos de uma tarefa complementar, de uma passagem complementar do passado. Nós vamos aqui complementamos 3 ou 4 anos, voltamos ao mundo espiritual, depois vamos voltar novamente. Então não existe a tal de morte prematura. Morte prematura não, prematura no nosso modo de entender que morreu uma criança de 5 anos. Isso é uma morte prematura, tem um futuro para frente, mas que futuro? Será que nós entendemos? Veja bem, se a perfeição está no mundo espiritual, nós vamos esperar a perfeição de um ser aqui na Terra. A perfeição da Terra é diferente da perfeição do mundo espiritual. Então, essa criança, ele está voltando ao mundo físico em função de necessidades espirituais e do acordo que foi convencionado quando ele veio à Terra. Deus não está recolhendo os cidadãos do tempo, porque senão ele não seria justo. Eu sempre digo, quantas crianças nascem mortas, ou quantas crianças com 4, 5 anos morrem? Eu já sou um velho de 80 anos, ainda estou aqui. Quer dizer, onde é que está a justiça divina? Não, eu estou aqui por quê? Eu estou aqui por necessidade de cumprir algumas tarefas que eu ainda não cumpri na Terra. Sempre digo, tem gente que diz assim, o cidadão quanto mais velho, mais apadrinhado de Deus. Não é apadrinhado de Deus, não apadrinha ninguém, Deus apadrinha todo mundo, tudo igual. Por que nós ficamos mais tempo na Terra? Porque nós temos mais necessidade de cumprir determinadas tarefas e houve uma convenção, um acordo, a assinatura, eu sempre digo, a assinatura mental de um acordo na hora da reencarnação que me permite ficar X tempo aqui na Terra. Para quê? Para cumprir as minhas tarefas. Porque se eu vim para ficar 80, como é que eu cumpri tudo isso em 4, 5 anos ou 10 anos? Não dava. Então tem que ficar aqui o tempo necessário até eu conseguir concatenar aqueles problemas, acertar alguns detalhes, arrumar algumas coisas, através de convenção, através de aconchego com pessoas, chegar perto de uma pessoa que eu fiz mal no passado, né? Talvez até pedir perdão pelos atos desaboradores que eu pratiquei. Esse perdão, muitas vezes eu não chego para a pessoa, o senhor me perdoa. Não cheguei assim porque eu não me lembro que eu ofendi ele, mas só o fato de estar aqui dirigindo a palavra, eu estou pedindo perdão a ele, pedindo perdão a todos que eu cometi erro no passado. Essa é a verdadeira caridade, é saber pedir perdão, é ter no fundo, um pouquinho de humildade, saber o seguinte: nós todos somos seres errantes e na hora da morte nós temos que estar preparados e saber o seguinte: cada um de nós vai para um plano distinto. Jesus foi muito categórico quando disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Essas moradas são aqueles andares no edifício divino que cada um de nós vai habitar em função do seu merecimento. Nós vimos lá do subsolo, tá? Estamos crescendo, né? Esse subsolo que eu digo é no sentido dos reinos da natureza, o reino mineral, o animal, o vegetal, o animal e o hominal. Então nós viemos lá do subsolo e estamos crescendo. Cada vez que nós voltamos é um crescimento. Se nós vermos onde é que eu tenho uma coisinha para escrever aqui? Aqui em cima da mesa, senhor. Aqui. Quer ver? Melhor. Então, vamos fazer assim, um exemplo, quer ver? Vamos fazer assim, isso aqui, cada degrauzinho desse é uma encarnação nossa. Esse meio aqui é quando nós ficamos na erraticidade, quando nós vamos para o mundo espiritual. Então veja bem, eu só posso chegar nesse andar de cima se eu passar esse aqui, morrer e ir para a erraticidade. Depois então, na próxima encarnação, talvez eu já venha nesse aqui. Pode ser que eu volte aqui novamente, mas pode ser que eu venha aqui. Eu só posso me melhorar se eu morrer. Eu posso me melhorar aqui, claro, eu posso melhorar, eu posso tomar atitude, praticar a caridade, amar o meu próximo, respeitar o comportamento dos outros e até os erros,
vou me melhorar, se aprende aqui, isso é a grande escola da matéria, mas nós também vamos aprender aqui. Quando nós estamos na erraticidade, todo espírito que está no umbral está na erraticidade, mas nem todo espírito está na erraticidade, está no umbral. Por quê? A erraticidade é mais ou menos isso aqui assim, ó. Tá? É todo o universo, é a erraticidade. O umbral está dentro da erraticidade, mas ele se recolhe a um canto. Vamos dizer assim, se nós aqui fôssemos reunir por profissão, eu fui bancária, minha filha foi bancária, minha neta é bancária, então nós três íamos num cantinho. Aí aqui deve ter professor, aqui deve ter fulano, deve ter um cidadão que é doutor, é médico, é dentista, então eles vivem num cantinho. Por quê? Porque se acham melhor? Não, porque entendem a matéria que vão conversar. Então, quando nós estamos no umbral, lá no umbral tem aquela equipe que foram de um comportamento inadequado aqui na Terra, vários comportamentos inadequados, então eles vão se juntando, né? Vão se juntando. Então, eles estão na erraticidade, então nós estamos num cantinho. Não é que, veja bem, não existe, é bom que se diga, não existe um cantinho determinado geograficamente para ser umbral, não é isso. Tá? Um umbral é em qualquer lugar, o cidadão que está no umbral pode andar por qualquer lugar, claro, dentro de um plano evolutivo dele, não pode passar lá para cima, porque chega lá, tem muita luz, a comunicação é mental, uma série de coisas que nós ainda, como espíritos errantes, não estamos acostumados, mas nós estamos ali. E como é que nós podemos sair do umbral? Com as orações nossas como familiares, não só para os nossos familiares, mas todos os irmãos que estão no umbral precisam de oração. Todos os irmãos que estão na erraticidade também precisam. Por que nós ficamos na erraticidade? Ficamos porque nós não estamos ainda evoluídos de modo que permita que nós já vá para um nível superior. Nós, quando reencarnamos na Terra, viemos por três condições: por prova, expiação e por missão. Aqueles que estão num plano superior, eles vêm aqui por missão, vêm aqui para ensinar, tipo Jesus Cristo. Ele veio para quê? Não para salvar ninguém, porque se ele veio para salvar, alguma coisa deu errado, porque ele disse a cada um ser oferecido segundo as suas obras. Senão ele diria assim: olha, eu estou oferecendo para vocês todos a salvação indistintamente. Ele não disse isso. Ele disse: a cada um será oferecido segundo as suas obras. Então ele veio aqui para mostrar o caminho, para iluminar a nossa caminhada, para nos orientar quanto ao comportamento, nos mostrar a caridade, dizendo que fora da caridade não há salvação, uma série de coisas, uma série de ensinamentos que nos permitem nós alcançarmos o objetivo maior, que é a nossa evolução. Então, cada um de nós que estamos aqui na Terra, temos uma incumbência, temos um trabalho, temos um preparo, trouxemos uma carga evolutiva, uma carga preparatória para nós evoluir, trouxemos um rol, uma relação daqueles detalhes que nós precisamos atacar, principalmente na nossa vida aqui. Vamos dizer, eu fui bancário, quem diria? Quem pode me dizer que no passado eu não posso fazer parte do Alibaba e os 40 ladrões? Dessa vez vim como bancário. Qual é a matéria-prima de um bancário, de um banco? É dinheiro. Eu vim no meio do dinheiro dos outros, não meu. Não posso roubar, porque se roubar vou para a rua. Então eu vim para aprender a lidar com o dinheiro dos outros. E é assim, quem trabalha na saúde também, quantas vezes não jogou a saúde dos outros fora? Cada um de nós vem ali para se arrumar. Não é que seja obrigado, veja bem, não é olho por olho, dente por dente. Não é eu matei ele, na próxima eu vim matar, na próxima eu mato, não, porque aí ninguém evoluiria. Aí ninguém evoluiria. Eu sou meio rebelde disso aí. Ninguém evoluiria. O que aconteceria? Um matava o outro, cada encarnação, mata para lá, mata para cá. Não. Muitas vezes, se eu matei ele na outra encarnação, dessa vez nós podemos vir na mesma família, ele vir como meu pai, né? Para me ensinar. Ou então eu vi como o pai dele para ensiná-lo. É o amor que constrói. A dor nos faz aprender, mas o que constrói é só o amor. O amor constrói o quê? Constrói, melhora a minha vida, né, a nossa vida, melhora a vida do nosso semelhante, melhora a vida da própria natureza, o comportamento da natureza, porque quem ama não ataca a natureza, não joga veneno nos rios, né, não joga esgoto da sua casa no riacho, porque sabe que o riacho vai chegar no final, chega no mar. Tá? Então, são detalhes que nós temos que aprender. Às vezes o cidadão pensa, isso é uma coisinha mínima. Não. Deus nos ensina assim, por exemplo,
Quantas vezes nós vamos pela rua e encontramos um cidadão pedindo esmola. Aí o cara, normalmente, diz, vai trabalhar, meu filho. Pode ser coincidência, ou pode acontecer, não coincidência, não. Pode acontecer que aquele cidadão que veio me pedir uma ajuda, uma esmola, foi exatamente aquele cidadão que no passado eu bati na porta dele pedindo um copo d'água e ele me deu um copo de leite para matar minha fome. Nessa oportunidade, nos encontramos em situação difícil, em vez de ajudá-lo, eu mandei ele trabalhar. É um erro, todos nós estamos sujeitos a esses erros. É que nós não podemos atender a todos que pedem, porque se daqui a pouco quem está pedindo também somos nós. Não é? Nós temos que, pelo nosso conhecimento, a nossa mente, o que é a nossa mente? São os homens do mundo espiritual, os irmãos, os nossos mentores, nossos assistentes espirituais, que nos colocam na mente dizendo assim, ajuda. E ajuda, normalmente nós devemos ajudar o nosso semelhante, não esperando que ele peça, mas indo na direção dele e ajudando de coração. Porque só assim nós podemos melhorar o nosso planeta. O nosso planeta, hoje nós somos 7 bilhões e 700 milhões de seres vivos, né? E mais 28 bilhões na nossa galáxia, aqui esperando, 21 bilhões esperando a oportunidade de reencarno. Então veja bem, cada um de nós, ao invés de reclamar quando nós temos uma doença, reclamar de Deus pelos nossos problemas que estão passando, devemos agradecer a Deus. Nós fomos um dos escolhidos de estarmos no planeta Terra hoje. 1/3 da população, 1/4 da população está aqui, da população da nossa galáxia aqui, está aqui. E entre esses aí estamos nós, nos preparando para voos maiores, para voos assim, supremos para o nosso crescimento. E nós devemos, na hora da morte, ajudar os nossos semelhantes a que eles tenham essa suprema felicidade de alcançar o objetivo maior. Rezamos pelos nossos entes queridos que estão, às vezes, sendo velados na hora da morte. Oramos para que eles sejam recolhidos por espíritos de luz, mesmo muitas vezes sabendo que o comportamento não foi o mais adequado. Mas quem somos nós para jogar pedra dos outros? Às vezes acontece o seguinte, nós vimos um ser, um filho nosso, um parente nosso, ele rouba. Aí o cidadão, normalmente a gente diz assim, tem que cortar a mão desse cara, agora roubando, onde é que se viu isso? Gente, no passado ele era assassino, estuprador, se melhorou uma barbaridade da reencarnação, dessa vez só está roubando, só tem um defeitinho e nós queremos cortar a mão. Então veja bem, é através do nosso pensamento, é através do nosso modo de agir mentalmente que nós vamos melhorar o mundo, que nós vamos melhorar o nosso planeta, e automaticamente melhorar o mundo, porque o mundo espiritual está à nossa volta. Como nós, quando dormimos, nos separamos temporariamente do corpo físico e às vezes até sonhamos, sonhei, não sonhamos, aconteceu isso. Nós vamos ao mundo espiritual, o espírito tem mais facilidade de descer de onde eles estão, ou mesmo por aqui, está do nosso lado. Na questão 459 do Livro dos Espíritos é perguntado se os espíritos nos dirigem, né, nos orientam, nos fazem assim companhia, muito mais do que nós imaginamos. São eles normalmente que nos orientam. Orientam para quê? Para o bem ou para o mal. E depende do quê? Depende do nosso comportamento, do nosso pensamento. Nós fixando o nosso pensamento em algo bom, nós vamos trazer para o nosso lado espíritos de luz, espíritos iluminados, espíritos que vêm para nos orientar. Agora, se nós fizermos ou nos comportarmos de modo diferenciado, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trazer para o nosso lado espíritos que ainda são necessitados. E nós, sendo necessitados, da liga. Né? Bom, tem mais uns minutinhos ainda, né? Nós temos uma história de um pregador, um judeu, que era casado e tinha 3 filhos. E ele saiu uma vez para pregar assim, meio longínquo da casa dele, e ia ficar um período assim, meio grande afastado. E nesse período ele tinha 2 filhos, que eram 2 meninos extraordinários, ele sofreu um acidente e morreram os 2.
Naquela época, não é hoje, que hoje se morrer qualquer um da nossa família pegando o celular, ligando para a pessoa que está longe, não tem problema. Mas naquela época não tinha celular, não tinha como se comunicar. A mulher teve que aguentar sozinha aquela pressão da morte dos dois filhos, fazer o enterro e esperar o marido. O marido dela tinha um problema coronário, problema de coração. Um impacto de uma notícia dessa podia o homem morrer. Então ela pediu a Deus muita ajuda, até que o marido voltou e abraçou. Aí disse assim: e os meninos onde estão? Os meninos já vêm. Ela disse: vai lá, toma um banho que eu vou preparar um lanche. Ela preparou o lanche, eles acabaram de lanchar, e ele, mais uma vez, e os meninos? Calma, os meninos daqui a pouco já estão aí. Eu preciso que antes você me ajude a resolver um problema. Aí ele disse assim: o problema deve ser sério, porque eu estou vendo que você está meio abatida. Ela disse: é que quando você viajou, veio um amigo nosso aqui e deu 2 joias para mim cuidar delas. E agora o cidadão quer vir buscar as 2 joias e eu não estou querendo devolver. Ela disse assim: ô mulher, nunca te vi assim, você não é uma pessoa assim que se apega a coisas materiais, a joias, não é? Ela disse: mas essas joias eram tão bonitas, tão lindas, eu nunca vi nada igual. E foram conversando, até que ele disse: não, mulher, o problema é o seguinte, ela disse: eu queria ficar com essas 2 joias, mas ninguém pode ficar porque não é seu, isso é apropriação indébita, temos que devolver. Ela disse: então vamos devolver. Se hoje nós vamos devolver, ela disse: não, aliás, eu já devolvi. As 2 joias eram os nossos filhos, que Deus nos deu e veio buscar. Claro que ele sofreu aquele impacto, não teve o problema do coração, mas se abraçaram, choraram muito. Isso aí é uma prova que nós não somos dono dos nossos filhos, a parte material, nem a parte espiritual. Nossos filhos são filhos, eu sempre digo, os pais são pais de criação, que pai só existe um, é Deus. As mães são mães, mas os pais são pais de criação, tá? Porque nós temos um pai maior que é Deus. Então, nessa hora, estamos voltando ao reino divino, ao mundo espiritual. Nós temos aqui, para concluir, veja bem, dentre todas as orientações deixadas pelo mestre de Nazaré, pensamos aquela captada por João no capítulo 8, versículo 51, que diz o seguinte: em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aí nós temos, isso também está no livro Conduta Espírita, no capítulo 36. Nós podemos pensar assim: pô, como nunca ver a morte? Jesus não disse: meu reino não é deste mundo e ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo? Então o que é que ele quis dizer? O nosso reino é no mundo espiritual. Então, quando nós estivermos morrendo, acreditando na palavra dele, nós nunca vamos ver a morte, porque nós vamos ver a nossa libertação. É a liberdade que nós estamos tendo de deixar o corpo físico que nos serviu com muito respeito durante a nossa existência, mas que agora já está fragilizado, fraco, doente, estamos deixando. Então nós não vamos ver a morte. Não, se nós estivermos preparados, não nos encaramos esse momento como problema da morte, sim como problema da libertação. Isso que ele quis dizer. E ele disse, e foi dito também o seguinte: ó, com isso teremos um feliz retorno à pátria espiritual, como sugere o velho provérbio oriental. O que é que diz esse provérbio? Diz o seguinte: ó, quando nasceste, todos sorriam, só tu choravas. Vive de tal forma que quando morreres, todos chorem, só tu sorrias. O que é isso? É uma preparação. É o espírito satisfeito por ter cumprido mais uma tarefa aqui no plano terreno, está se recolhendo ao mundo espiritual e se preparando. A partir desse dia vai começar um preparo novo, um novo estudo, uma recapitulação daquilo tudo que nós fizemos na última encarnação e nas anteriores, e preparar um caderno de deveres a ser executado na próxima encarnação. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção, que Deus nos proteja a todos e que tenhamos oportunidade de ler muitos livros sobre a morte, sobre como é a passagem, né? A doutrina espírita está assim repleta de livros que nos ensinam até como aprender a morrer, né? Tem até do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, tá? Tem uma série deles. Por que eu estou comentando isso e recomendando? Porque a coisa que a maioria de nós tem medo é da morte, quando ela faz parte da vida. Muito obrigado, muito boa noite, obrigado pelo convite, que Deus nos proteja a todos.